Olá a todos, aqui quem fala é o professor Caio Augusto e nós estamos dando continuidade aqui ao nosso curso de hermenêutica, interpretação de textos históricos e bíblicos. E nessa aula eu vou falar um pouco do método histórico crítico e um pouco de metodologia histórica de um modo geral. A gente já teve duas aulas aí fundamentais, uma aula contando um pouco a história da interpretação hermenêutica, depois uma aula contando um pouco a história da historiografia, duas aulas fundamentais de teoria para a gente entender e ter um embasamento teórico, científico na hora de aplicar a metodologia. E agora nós vamos começar então a parte de metodologia. E depois, né, nas próximas aulas, talvez tenha mais uma aula teórica, ainda não sei. E a partir, enfim, talvez da quarta aula, nós iremos colocar a mão na massa. Aí as nossas aulas serão aulas de interpretação dos textos, de pegar os textos, ler os textos juntos, em conjunto, vários textos, alguns bíblicos, alguns não bíblicos, e vamos juntos interpretar e tirar um pouco da história desses textos. Pois bem, nessa aula eu quero falar um pouco de métodos em história, né? De como nós historiadores aplicamos uma metodologia para poder interpretar os textos históricos. E a principal metodologia que os historiadores utilizam é o chamado método histórico crítico. O método histórico crítico ele consiste em uma série de passos, uma série de sequências que nós historiadores utilizamos para poder entender um documento histórico, tá? E esses passos eles são fundamentais, porque é a partir desses passos que nós conseguimos retirar de um documento, por exemplo, um documento religioso, aquilo que de fato é histórico, né? Uh, e é por isso que eu quero passar um pouco para vocês esses passos, para que nós utilizemos eles ao longo das nossas outras aulas, conforme nós formos colocar a mão na massa mesmo, tá? Pois bem, o método histórico crítico, ele tem vários passos. Alguns são mais importantes do que outros, né? E eles não necessariamente precisam ser seguidos nessa ordem que eu vou falar. Mas boa parte deles precisa ser usado na hora de fazer uma interpretação histórica, né? É claro que com o tempo você vai adquirindo um feeling, você vai adquirindo ali uma expertise e você meio que já vai ter esses passos na sua cabeça. Mas, em resumo, né? Vou falar cada um dos passos e eu vou já explicando, né, o que é esse passo, etc e tal. O primeiro passo mais importante na hora de se interpretar um documento histórico é um passo que a gente chama de múltipla atestação. Prestem bem atenção, porque isso aqui é fundamental. O que é a múltipla atestação? A múltipla atestação está relacionada com a quantidade de documentos históricos que nós temos falando de um mesmo evento, né? Então vamos, né, colocar aqui um exemplo. Vamos supor que aconteceu uma guerra no ano de 1600 na Inglaterra. Como que eu sei que aquela guerra de fato aconteceu? Ora, se tem um único documento que conta que aquela guerra aconteceu, muito provavelmente a probabilidade daquela guerra ter acontecido é pequena. Significa que ela não aconteceu? Não. Nós historiadores nunca damos certeza. A certeza absoluta, né, certezas absolutas, verdades absolutas, é uma coisa da teologia, é uma coisa da religião. Nós, cientistas, historiadores, não trabalhamos com verdades absolutas, nós trabalhamos com probabilidade, né, fundamentados nas nossas evidências, evidências científicas, né? É assim que trabalha a ciência. Então, um evento histórico, quando ele tem poucas fontes que falam daquele evento, a probabilidade daquele evento ter acontecido é pequena. Não significa que ele não aconteceu, mas a probabilidade é pequena. Agora, quanto maior a quantidade de fontes que falam daquele evento, maior a possibilidade desse evento ter acontecido, tá? Há exceções? Há exceções, é claro. Vou dar um exemplo. O descobrimento do Brasil, né? A chegada dos portugueses do Brasil é uma exceção. Por quê? Porque nós temos um único documento que, digamos assim, conta a chegada dos portugueses aqui no Brasil, que é a Carta de Pero Vaz de Caminha, né? Que é uma carta de 1500 que conta detalhadamente a chegada dos portugueses, como eles encontraram os indígenas e tal. Depois, a gente só vai ter um outro documento em 1502, né? Ou seja, 2 anos depois do evento. Então, a chegada em si
né, o momento em si em que os portugueses chegam no Brasil, nós só temos um documento. Significa que os portugueses não chegaram no Brasil? Não, nós sabemos que eles chegaram no Brasil. Cá estamos, né? Nós somos descendentes, né, dos portugueses, dos indígenas e dos africanos. Mas, nesse caso específico, nós temos uma única fonte. Agora, se tivéssemos mais documentos contando a chegada dos portugueses no Brasil, nós aí teríamos aí uma probabilidade muito maior de certeza, não certeza, mas uma probabilidade muito maior de que aquele evento histórico de fato aconteceu, né? Então, esse primeiro critério é o critério da múltipla atestação. O segundo critério também está relacionado com a múltipla atestação, que é a pluralidade, né? Essa é uma palavra bem difícil, pluralidade dos documentos. Ou seja, não basta só ter vários documentos, não basta ter apenas vários documentos. É preciso que sejam documentos diferentes. Se você tem vários documentos, já é uma coisa positiva. Agora, se você tem vários documentos diferentes, escritos por pessoas diferentes, por grupos diferentes, aí você já tem um critério ainda maior de probabilidade de que aquele evento histórico aconteceu. Vamos dar o exemplo aqui, de novo, dos portugueses chegando no Brasil, né? O documento da Carta de Pero Vaz de Caminhas é um documento, é um texto escrito pelos portugueses, escrito por Pero Vaz de Caminha, um português, que conta com a chegada dos portugueses. Se as populações indígenas que eles encontraram aqui fossem populações que tivessem desenvolvido a escrita também, e essas populações indígenas também tivessem escrito um documento relatando a chegada dos portugueses da perspectiva deles, da perspectiva dos indígenas, nós poderíamos comparar esses documentos. E aí nós temos uma diversidade de documentos. Com uma diversidade de documentos, a probabilidade daquele evento histórico, ou seja, a chegada dos portugueses, ter de fato acontecido, é maior. Eu estou falando aqui dos portugueses só como um exemplo simples, tá? Mas apliquem isso a todos os eventos históricos, né? Como que eu sei que aconteceu a guerra de Troia, né? Nós temos só um documento, que é a Ilíada. Agora, por exemplo, como eu sei que aconteceu a Primeira Guerra Mundial? Ora, eu sei que aconteceu a Primeira Guerra Mundial porque há centenas e centenas e centenas de documentos que falam da Primeira Guerra Mundial. Ou seja, quanto maior a quantidade de documentos e quanto maior a pluralidade desses documentos, maior a probabilidade desses eventos terem acontecido. Isso não significa que o fato de ter um só documento significa que não aconteceu. Não, não é isso. Tem vários eventos históricos que a gente só tem uma fonte e a gente sabe que aconteceu. Mas aí a gente aplica outros métodos para entender. A arqueologia ajuda bastante nisso, enfim. Mas, quanto maior a quantidade e quanto maior a pluralidade dos documentos históricos, mais provável que aquele evento histórico tenha acontecido. Então, esse é o segundo passo do método histórico crítico. Um terceiro passo fundamental é a coerência social. Todo documento histórico ele foi escrito em um contexto histórico por uma pessoa específica com uma intenção específica, né? A gente precisa encontrar naquele documento elementos de coerência social, de coerência com o contexto histórico, né? Caso aquele documento apresente algum evento, alguma coisa que não está relacionada com aquele contexto, isso é um erro de anacronismo. O que é um anacronismo? É aplicar um evento ou um conceito do futuro no passado, né? Então, vou dar um exemplo. Vamos supor que a gente estivesse analisando a Bíblia, o livro de Mateus. A gente está analisando o livro de Mateus como um documento histórico, para a gente entender a história ali. E de repente Jesus tem uma passagem qualquer na qual Jesus era carpinteiro e ele vai fazer lá um barco e ele usa uma furadeira. Ora, furadeiras não existiam naquele contexto, a gente sabe disso. Então aquilo não está coerente com o contexto social. Eu estou dando um exemplo exagerado, mas podem ter exemplos sutis. Por exemplo, tem um texto nos evangelhos
né, aquela passagem célebre que tem um determinado sujeito que está com uma certa enfermidade, e aí ele é levado pelos amigos pelo telhado de uma casa até Jesus, em um determinado lugar. Ora, as casas da Palestina do século I não tinham telhado, tá? Não faz parte da arquitetura da Palestina do século I. Telhado é uma coisa que faz parte da arquitetura dos povos romanos e não dos povos hebreus, né? E não dos povos judeus. Então, significa que aquele evento não aconteceu? Não, mas significa que aquele detalhe, aquela coisa ali faz com que a probabilidade daquele evento histórico ter acontecido é um pouco menor, né? Então a coerência social ela é fundamental. Nós temos que pegar o documento histórico, analisar o que está escrito nele à luz do contexto histórico, né? E quanto mais elementos do contexto histórico nós conseguirmos encontrar, melhor. Então, por exemplo, os próprios evangelhos, né? Tem vários elementos dos evangelhos que nos permite crer que ele é coerente com o contexto. Por exemplo, o fato de ter nos evangelhos a presença de romanos. Ora, no século I, os romanos de fato dominavam a Judéia, de fato dominavam o Oriente Médio, boa parte do norte da África e boa parte da Europa. O Império Romano era o maior império daquele período. E faz sentido ele ser citado na Bíblia. Então é um elemento de coerência histórica. Né? É um elemento que nos permite ali falar, não, esse documento tem uma coerência histórica. Então, esses são os 3 primeiros passos. Múltipla atestação, ou seja, quanto maior a quantidade de documentos que falam sobre o mesmo evento histórico, maior a probabilidade dele ter acontecido. Segundo ponto, o segundo passo está relacionado aí com a pluralidade desses documentos, né? Quanto maior a pluralidade, ou seja, documentos escritos por pessoas diferentes, por grupos diferentes, com objetivos diferentes, maior a probabilidade daquele evento histórico ter acontecido. E o terceiro é a coerência social. Quarto passo, coerência linguística. Né? Coerência linguística é fundamental. Esse passo ele é um pouco mais difícil de nós analisarmos, por quê? Porque para nós termos um conhecimento da coerência linguística, nós temos que ter um conhecimento da língua do documento que nós estamos trabalhando. Então aqui é fundamental, né? Isso aqui é o básico para um historiador, que é, se você escolhe um tema histórico para você estudar, em um documento específico, você tem que saber a língua original daquele documento. Você pode trabalhar com traduções, e ao longo desse curso nós iremos trabalhar com traduções, porque eu sei que nem todo mundo aqui que vai comprar este curso, que vai assistir esse curso, vai conhecer as línguas dos textos que nós iremos trabalhar. E alguns desses textos nem mesmo eu conheço a língua original, mas para um historiador se torna fundamental quando ele escolhe um documento, escolhe uma fonte e vai fazer uma pesquisa científica naquela fonte, ele tem que saber a língua original. Então, por exemplo, um historiador que vai trabalhar com o texto bíblico, por exemplo, se ele for trabalhar com o Novo Testamento, ele tem que conhecer o grego. Se ele for trabalhar com o Antigo Testamento, ele tem que conhecer o hebraico. Inclusive, na nossa plataforma do Instituto Logos, nós temos apostilas de grego e hebraico e de latim, para você que tem interesse em aprender essas línguas aí mais antigas. Então, a coerência linguística ela é fundamental, porque às vezes a gente pega um termo ali no documento, né, a gente lê um determinado termo que não faz parte daquela língua. Não, por exemplo, vou dar um exemplo. A gente vai ler, vou dar um exemplo extremo, tá? Vou dar um exemplo extremo, mas só para vocês entenderem. A gente vai ler a Carta do Pero Vaz de Caminha no original, no português original, né? Português de Portugal, de 1500. E aí a gente encontra a palavra skate. Você fala, pô, skate? Skate é uma palavra, primeiro, uma palavra atual, não é uma palavra daquele período, e segundo, é uma palavra inglesa. Por que eles iriam colocar uma palavra inglesa num documento escrito por um português? Às vezes faz sentido, às vezes, por exemplo, ele citou algum rei da Inglaterra e algum termo da Inglaterra que eles escutaram e está dentro do contexto histórico. Mas se estiver fora do contexto histórico, é um erro de
incoerência linguística. Aquele termo não era utilizado naquele período, aquela palavra específica tinha outro significado naquele período e hoje tem um significado diferente. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. E um último passo importante, claro, há outros passos, mas esse é o passo que a gente vai finalizar aqui a nossa aula, é o embaraço, né? O embaraço é fundamental. O que é o embaraço? O embaraço talvez seja a técnica mais interessante de se utilizar na hora de interpretar um texto histórico. Por quê? O embaraço, basicamente, é você pegar o pulo do gato. Todo texto, todo documento histórico, todo texto, de um modo geral, ele é escrito com uma intenção. A intenção de convencer o leitor de uma coisa. E às vezes, na tentativa de convencer o leitor de alguma coisa, o escritor às vezes deixa passar um erro, deixa passar um ponto ali que seria um erro. E isso faz com que nós tenhamos uma certeza maior de que aquele evento de fato aconteceu. Vamos dar um exemplo, talvez seja um pouco confuso, vamos dar um exemplo. Bom, eu vou dar 2 exemplos aqui importantes. O primeiro é um relacionado a Agostinho, ao Santo Agostinho, né? Agostinho de Hipona. Tem um determinado texto do Agostinho, né? Que ele está escrevendo para um outro bispo e ele está acusando esse bispo de proteger um certo grupo de rebeldes, que esses rebeldes estão entrando em propriedades de alguns senhores e estão saqueando essas propriedades, estão destruindo essas propriedades, estão roubando as terras desses senhores, né? E aí Agostinho está escrevendo para esse outro bispo, tentando acusar esse bispo de esconder, de passar pano para esses rebeldes, né? Ora, o objetivo do Agostinho ali naquele texto é atacar o seu adversário na igreja, atacar o seu rival dentro da igreja. Então ele vai utilizar vários argumentos para atacar aquele rival dele na igreja. Só que se ele está contando uma coisa ruim que aconteceu, para colocar a culpa no seu rival, é bem provável que aquela coisa ruim tenha de fato acontecido. Por quê? Porque não é uma coisa boa contar sobre um roubo, sobre uma desgraça que aconteceu. Mas se você tem que contar uma coisa que normalmente você não gostaria de contar e que te causaria um embaraço, é porque aquele evento histórico aconteceu. O segundo exemplo mais clássico é um exemplo bíblico, que no caso é a respeito da ressurreição de Jesus. Porque é tido na Bíblia que a ressurreição de Jesus ela é vista, né, o túmulo vazio de Jesus é visto primeiro pelas mulheres. E aí isto é contado na Bíblia. Ora, só que o testemunho das mulheres naquela época era um testemunho inválido. Como que o evangelista, então, vai colocar na Bíblia que as primeiras a descobrirem a ressurreição foram as mulheres, sendo que a opinião delas é inválida? Se ele está se forçando a colocar aquilo, mesmo que ele seja contra, mesmo que ele acredite que o testemunho das mulheres seja inválido, mas ele está sendo obrigado a colocar aquilo, é porque de fato aquele evento talvez tenha acontecido. A probabilidade é bem maior daquele evento ter acontecido. Então, essas incoerências, esses embaraços que a gente encontra no texto, também é uma forma de nós interpretarmos os textos bíblicos e os textos históricos de um modo geral. Bom, esse foi o método histórico crítico, é um método que nós iremos aplicar ao longo das nossas aulas, ao longo do nosso curso. Eu espero que vocês tenham gostado das aulas até aqui. Até a próxima. Abraços.